Talvez você já saiba desse fato que eu vou falar agora, que é que os brasileiros, a média do brasileiro, o QI médio do brasileiro é 83. Isso demonstra que o brasileiro é um ser burro, desde quando nasce. E essa burrice, ela torna-se, não vou dizer melhor, né? Ela aumenta, ela expande à medida que você vai se socializando com as pessoas do Brasil. Você vai sendo educado, entre aspas, pela escola. Isso é algo ruim. Isso destrói qualquer ser humano. Pois, se você não evolui intelectualmente, você acaba sendo facilmente manipulado pelas pessoas ao seu redor, pelo governo e tudo mais. É decepcionante isso, realmente. E muito se deve ao fato de o brasileiro não ler muito. Tem uma pesquisa que diz que a média dos livros que o brasileiro lê por ano é 4. Mas eu diria que é bem menos do que isso. Pois, se você lê, talvez você leia pouco e provavelmente você lê mal. Então, você é um analfabeto funcional. Aquela pessoa que sabe ler, mas não consegue explicar para outra pessoa que está lendo. Ela não entende o que ela lê. Isso é um problema gigantesco no Brasil. E isso pode acarretar em diversos problemas no futuro. Na verdade, já estamos tendo esses problemas. É só você olhar ao seu redor. A economia, de mal a pior. As tecnologias que são bastante caras no Brasil. Muitas coisas que é frustrante ver isso, né? Mas fazer o que, né? Você deve buscar ler mais. Não fique parado aí só esperando que o milagre caia do céu. Comece a ler os livros, a devorar realmente os livros. E se você não tem dinheiro para comprar livro, porque afinal de contas é caro montar uma biblioteca em casa no Brasil, então sabe o que você faz? Baixa aquele site lá chamado The Library Hack, que dá para baixar 10 livros de graça todos os dias. Todos os dias você vai ter a oportunidade de baixar 10 livros de graça. E tem 10 milhões de livros lá. Dá para você baixar o livro que você quiser. Então, não é desculpa você dizer que não tem dinheiro para comprar livro. Não, você pode baixar muito bem esses livros pela internet e de graça. E talvez são poucas as pessoas que mostram isso para você. Mas continuando, você deve ler os livros clássicos, livros de Aristóteles, Platão, esses livros que moldaram a sociedade, esses livros que mudaram de vez o pensamento ocidental. Essas pessoas, esses gênios da história, eles podem te ajudar de uma maneira tão incrível que você não tem noção. Você pode até ler um livro agora e achar que isso não vai ser bom, mas você vai ver no futuro que isso realmente vai fazer a diferença na sua vida. Pense nos gênios que existiram no passado. Eles liam, eles devoravam livros. Albert Einstein lia bastante. Todos os gênios do passado liam muito, mas muito mesmo. Passavam horas lendo. E as pessoas que estão no topo hoje em dia, elas também leem pra caramba. Então você deve fazer o mesmo, pois com a leitura você vai expandir o seu conhecimento, vai se tornar mais inteligente e vai ser muito difícil você ser manipulado por outras pessoas. Imagina, aqui no Brasil, cara, o quanto você é manipulado todos os dias pelo governo, pela mídia, pelos influenciadores que fazem coisas tolas na internet que não acrescentam nada na sua vida. Você é manipulado todos os dias e nem percebe. Você precisa mudar isso. E a única forma de abrir seus olhos é a leitura. É ela que realmente vai fazer com que você desperte uma consciência e olhe ao seu redor e consiga mudar realmente a sua vida. Pois se você depender do governo, das coisas, desse bostinho que se chama Brasil, você vai, sei lá, putrefar aqui. É muito complicado as coisas realmente, mas
É possível sim mudar, é possível sim melhorar. Tudo depende de você. E a leitura está aí para isso, para você evoluir intelectualmente, melhorar sua inteligência, né? A leitura está para a mente, assim como o exercício físico está para o corpo. Então, leia pra caramba. Se você lê, sei lá, só 30 minutos por dia, isso é muito pouco. Realmente é muito pouco. Você vai ver, vai demorar muito para você evoluir intelectualmente. Você precisa ler no mínimo 1 hora por dia. 1 hora. Pois só assim você vai conseguir chegar em um nível avançado na sua intelectualidade. Fizeram uma vez um teste com pessoas que estavam treinando, né, um instrumento musical. É piada, vamos dizer que é uma piada, pode ser. Compararam as pessoas que treinavam 1 hora por dia e as que treinavam 5 horas por dia. Depois de alguns anos, viram o resultado que deu. E as pessoas que treinavam 5 horas por dia se sobressaíram e foram melhores do que as que treinavam 1 hora por dia. E aí está claro, o treino, quanto mais você treinar em uma coisa na sua vida, mais você vai se aperfeiçoar naquilo. Isso se aplica em tudo na vida, na leitura, no treino, sei lá, treinar algum esporte, futebol, alguma arte marcial, kung fu, karatê, jiu-jitsu, qualquer coisa. Quanto mais você fizer aquilo repetidamente e com consistência, fazendo aquilo todo santo dia, você vai se tornar um gênio daquilo. Você vai ser excepcional naquilo que você faz. Você pode ser ruim no começo, mas à medida que você vai treinando, se aperfeiçoando, corrigindo seus erros, você vai dar a volta por cima e vai melhorar. É assim com tudo na vida. Então, se você se considera burro, você pode deixar de ser burro. Isso não é algo que você tem que dizer pra, sei lá, se sentir acolhido pelos outros. Não. Você tem que odiar se sentir burro. Você tem que fazer de tudo para não ser burro. E isso não é uma vantagem. Isso é uma desvantagem tremenda na sua vida. Então, para você mudar isso como eu já falei, você precisa ler. Ler e muito. Se aprofundar nos conteúdos e realmente pensar sobre aquilo que você está lendo. Pois se você lê e não entende o que lê, não adianta de nada. Você gastou o seu tempo em vão. Ou talvez não. Se você ler novamente, talvez você entenda. Mas bem, você tem que melhorar essa questão do analfabetismo funcional. Você tem que trabalhar nisso. Começar a pegar textos simples e tentar explicar para você mesmo, no espelho, ou para alguém próximo de você, ou escrever o que você entendeu do texto em um papel. Pois assim você vai estar treinando a sua mente para que ela se fortaleça e você evolua intelectualmente. É bem simples isso, mas as pessoas acham que isso é algo tolo, que é algo chulo. Mas não, isso faz toda a diferença na sua inteligência. Então, você pode começar com textos básicos e ir progredindo à medida que o tempo for passando. Você começar a ler textos mais complexos, a ler livros com um conteúdo mais denso. Eu, por exemplo, estou lendo o livro O Trivial, que fala sobre as 3 artes liberais, que são a lógica, a gramática e a retórica. É um livro sobre educação clássica. E por que eu estou lendo esse livro? Bem, eu, como todo brasileiro, fui corrompido pelo sistema. Eu, digamos, fui emburrecido por ele. O sistema, ele não ajuda você, ele só te atrapalha. Isso é a verdade. Ele te deixa burro. A escola não serve para educar um cidadão para uma vida boa. Não. O sistema, ele serve para te tornar um escravo. Ele te torna um escravo dele até o último dia da sua vida. As pessoas almejam aqui no Brasil alcançar a tão sonhada aposentadoria. Mas
eu nem sei se elas vão conseguir isso no futuro, pois como a economia está indo de mal a pior, as coisas são incertas. E o problema disso tudo está na educação, como eu já falei em um vídeo passado. Você precisa ler pra caramba, cara. Por favor, leia mais. Comece a entender melhor os conteúdos. Se aprofunde naquilo, realmente questione se você realmente sabe daquilo. Pois nós temos eu não sei nem qual é o nome disso, mas nós temos aquele jeito de sempre achar que, nossa, eu sei de algum assunto. Mas quando você vai lá na hora, por exemplo, fazer uma prova sobre aquele assunto que você achava que sabia, você simplesmente não faz nada, porque você não sabia de coisa nenhuma daquele assunto. Isso acontece com todo mundo, comigo também. A gente pensa que sabe de algo, mas na verdade não sabemos. Isso é o auto-engano que nós fazemos com nós mesmos. E tá errado isso, né? Temos que corrigir isso. Temos que melhorar a cada dia que passa. Corrigir os nossos erros para sermos melhores. Pois só assim o ser humano evolui. Ele não pode aceitar os seus erros, as suas falhas. Quer dizer, tem que aceitar realmente, mas melhorar, aprender com o seu erro. Pois se você erra uma vez, é normal. Mas se você erra duas, é burrice. E a leitura tá aí para isso. A leitura, ela vai te dar a perspectiva de pessoas que mudaram o mundo como conhecemos. Elas mudaram drasticamente a sociedade. Pensa em Sócrates, por exemplo. Ele foi condenado à morte, mas o seu pensamento perdurou até hoje, mesmo depois da sua morte. Aquele pensamento que ele teve há 2000 anos atrás está vivo até hoje, nos escritos. Pensa nisso. O pensamento de Sócrates, aquele grande filósofo da antiguidade, está conosco hoje em dia. Isso é uma relíquia, isso é algo valioso. Devemos valorizar isso que temos, pois muitos fatos históricos foram deixados, foram esquecidos, completamente queimados pela Igreja Católica. Se eu não me engano, teve algumas coisas que a Igreja Católica queimou. E também teve aquele incêndio que teve na biblioteca de Alexandria. Perderam-se livros que poderiam ter mudado e muito a sociedade como conhecemos. Diversos fatos históricos foram apagados, né? Perdidos. Isso, se pararmos para pensar, é algo ruim. Mas meio que não mudou muito. Mas meio que não mudou muito, né? Não fez, digamos, tanta diferença, mas prosseguindo. Nós temos a grande oportunidade hoje em dia de ter acesso a esses fatos, a essas relíquias históricas, aos livros dos antigos, de Aristóteles, Cícero, Platão. É incrível isso. É fantástico. E meio que as universidades hoje em dia no Brasil, elas estão se esquecendo dessas pessoas, esquecendo do que elas construíram para a sociedade. Estão se voltando mais para Paulo Freire, como Olavo de Carvalho falou certa vez, que é o patrono da educação brasileira. Esquerda, né? E como bem sabemos, a esquerda não é tão boa. Mas meio que a direita também não é. É como o Dr. Enéas falou, que a esquerda e a direita são duas faces da mesma moeda. É o sistema corrupto do mundo. Não só do Brasil, né? Do mundo como um todo. Mas o Brasil podemos ver que é um país muito... que te joga pra baixo. Essa é a verdade. O Brasil te coloca, te empurra pra baixo mesmo. Se você deixar, você vai ser empurrado pra baixo. Se você não fizer nada contra isso. Se você não se opor a isso. Se você não buscar um meio de melhorar. Um meio melhor pra sua vida como um todo. Sua vida financeira, sua saúde. Ninguém vai fazer isso por você. E o Brasil, a única coisa que ele vai fazer por você é te colocar pra baixo. É só isso. Então, você não pode, de maneira nenhuma, depender da mídia, dessas influências que a internet coloca, que ela te joga, desses influenciadores que não agregam em nada na sua vida. Você não pode aceitar isso.
você tem que voltar para o passado. Realmente, conversar com os mortos, como certa vez eu escutei um youtuber falar. E o que seria isso, conversar com os mortos? Ver os livros das pessoas que mudaram a sociedade. Como eu já falei repetidamente, mas é isso. Ver esses livros. É isso que realmente vai mudar a sua vida. E eu estou vendo ainda. Não acabou essa jornada. Eu acho que é pra vida toda você conhecer o pensamento das pessoas do passado. E não é só ver uma vez. Não é só ler apenas uma única vez o livro deles. Eu acho que você tem que ler continuamente. Você lê uma vez, lê novamente. Leu duas, lê de novo. Porque pode ser que você encontre frases, parágrafos que você não tenha entendido antes, mas que agora você consegue entender com o conhecimento que você já tem. Isso acontece com qualquer livro também. Você pode ler os livros que você já leu. E eu acho isso muito bom. É uma forma de revisar o conteúdo. E também escrever, né? Claro, pra você saber que realmente entendeu aquilo. Eu estou fazendo isso com o livro Trivium. Bem, eu acho que é importante você anotar esses fatos históricos. Essas referências, no caso, que eu estou falando aqui no vídeo. São coisas que, à medida que eu vou puxando assunto, então, aparecem na minha mente. E por isso que eu falo pra vocês. Mas continuando o assunto, porque eu insisto tanto nessa questão de ler. Como eu já falei, aumentar a sua inteligência, aumentar o seu nível intelectual, você vai começar a ter ideias melhores, você vai ter a referência, a perspectiva de outras pessoas que são mais inteligentes que você e, consequentemente, você vai se tornar mais inteligente que a média das pessoas. Entendeu? Eu, por exemplo, se eu for conversar com alguém no meu círculo social, no que eu tenho, eu acho que essa pessoa vai ficar travada, porque eu vou jogar tanta informação na cara dela, eu vou falar sobre tanta coisa que ela não entende que, sei lá, a conversa vai acabar logo, porque ela não vai ter compreensão para aquilo que eu falo. Então é isso, até mesmo os professores, entende? Então é isso. E é bom, sabe? Você ter esse banco de diferente na sua mente. É muito bom. Muito bem, sério mesmo. E o importante aqui é você não ler, digamos, sei lá, 500 livros e não saber de nada deles. Ler 500 livros com leitura dinâmica. Em um vídeo passado, eu estava lá explicando sobre leitura dinâmica, mas com o tempo eu aprendi que isso não é a melhor maneira de ler livros complexos, livros que possuem conteúdo profundo. É a pior maneira que existe para ler esses livros. Você tem que ler devagar. Leia devagar, leia como se você estivesse vivendo aquela história que o livro passa para você. Porque se você for ler rápido, você não vai compreender o assunto daquele livro. Imagina você ler o texto de Nietzsche, por exemplo. Eu fui tentar ler uma vez, na época que eu não sabia que eu precisava começar por Platão, pela Apologia de Sócrates, por esses livros aí, que são os primordiais, os básicos para que eu compreenda a filosofia. Eu tentei ler o livro de Nietzsche, o livro Assim Falava Zaratustra, mas eu não entendi quase nada daquele livro. E também fui tentar ler o Anticristo. E para que eu consiga ler esse livro também, não basta apenas que eu leia livros clássicos da filosofia. Eu preciso também ler a Bíblia, pois aquilo é um argumento que ele usa. Não, aquele livro que ele criou, o Anticristo, é debatendo sobre a religião. Mas pior que eu não tenho um argumento para falar desse livro, afinal de contas eu não li ele. Eu só vi pessoas falando sobre ele. Mas eu li ainda um pouco, mas eu não consigo dizer com clareza o que eu li. Então digamos que eu seja um analfabeto funcional, mas para aquele nível de livro. Então, para isso eu preciso começar a ler livros mais básicos para conseguir suportar aquela carga de informação que ele carrega naquele livro e consiga compreender isso na minha mente. É tudo uma questão de tempo, uma questão de paciência, de você ler
com calma e pensar naquilo que você está aprendendo com o livro e encontrar meios para você colocar em prática o conhecimento do livro. Você também tem que entender que existem livros que são teóricos e livros que são práticos. Livros que te ensinam conhecimento que vai aumentar o número de conhecimento que você possui, e um livro prático que vai te ajudar a fazer algo na sua vida, a realizar uma atividade. E bem, se fosse para recomendar a leitura de livros, eu diria para você ler os livros que são os básicos, como eu já falei, que são os de filosofia antiga da Grécia, e também ler livros como ler livros, por exemplo, do Mortimer Adler, que foi um filósofo estadunidense, se eu não me engano, que criou este livro para ensinar as pessoas a lerem melhor. Ler também o livro chamado Sem Limites, como eu já citei algumas vezes aqui no meu canal. Ler o livro O Trivial, que eu estou lendo agora, para você se informar melhor sobre a educação clássica, como ela era, e os conhecimentos que você aprendia lá, são as 7 artes liberais. E por que entender sobre a educação clássica? Porque a educação clássica é 1 milhão de vezes melhor do que a educação atual, pois ela não focava em tornar você o empregado, mas sim em tornar você um cidadão de verdade, com conhecimento, você ter uma compreensão sobre lógica, para entender o mundo como ele realmente funciona. Você trabalhava com o objeto da realidade, e não com coisas simplesmente inventadas, com ideologias. Não era esse o foco da educação clássica. Ela focava em tornar você virtuoso de verdade, em tornar você um cidadão, alguém de valor. Realmente, você atingia o ápice da sua intelectualidade naquela época, se você estudasse naquela época. Mas você tem a oportunidade de estudar por meio dos livros agora. E isso é incrível. Você pode resgatar isso. Nós podemos resgatar essa educação novamente, que é muito melhor do que a de hoje em dia. E nem dá para chamar de educação essa coisa, esse ensino moderno. Ensino médio. Nossa, como eu detesto o ensino médio. Pra falar a verdade, eu estudo no ensino médio, mas realmente é algo deplorável, pra falar a verdade. Não é bom. Estudar o dia inteiro na escola não é nada bom. E você não aprende nada que seja valioso pra sua vida. Algo que realmente você vai colocar em prática na sua vida. Você não aprende uma oratória da vida. Você não aprende a ler um livro de verdade. Você não debate de verdade sobre aquele conteúdo que está sendo discutido. Eu vejo isso mais nas aulas de filosofia, mas em outras matérias, por exemplo, como matemática, é muito difícil o aluno poder debater com o professor sobre isso e encontrar meios eficazes de usar isso no seu cotidiano. É mais um conteúdo jogado para o aluno, meras informações que simplesmente não acrescentam em nada no valor do aluno. Isso não o ajuda a evoluir como indivíduo. Talvez até ajudasse esse conteúdo da escola, mas se fosse muito mais bem organizado, se tudo fosse pensado claramente e dividido de uma maneira. Mas eu acho que os governos aqui do Brasil, os governadores, o presidente, ninguém pensa nisso, pra falar a verdade. Ninguém pensa em reformar a educação. Na verdade, eles querem que ela permaneça dessa mesma maneira, pois é muito mais fácil você governar uma população de pessoas boas do que governar uma população exigente, uma população inteligente, intelectual de verdade. Nossa, é muito complicado. É por isso que o Brasil está tão como ele está mesmo, né? Tão ruim. Por isso que a situação do Brasil é tão ruim assim. Mas tem uma vantagem nisso, pois se não existe muitas pessoas buscando conhecimento, você pode ir contra essa curva. Você pode buscar o seu conhecimento, tornar aquilo o seu conhecimento. E com isso,
você se sobressai da multidão. Você se torna um destaque. O bom do Brasil é que não existe competitividade. Ninguém aí está lutando para ler um livro de um grande filósofo antigo. Ninguém quer debater sobre isso aqui no Brasil. São poucas as pessoas que realmente se interessam por esse tipo de conteúdo. Mas isso realmente poderia mudar e muito a nossa sociedade brasileira, o nosso país. Mas ninguém se importa. Então, cabe a você escolher seguir por esse caminho ou não. Mas é claro que eu sempre vou insistir nessa tecla. Busca conhecimento, busca conhecimento, busca conhecimento. Eu acho que se perdeu aquela busca antiga, aquela busca que os grandes filósofos tinham. A busca pela verdade, a busca por uma verdade universal. Aquilo tornava melhor o ser humano. Aquilo fazia buscar ser melhor a cada dia. E isso se perdeu hoje em dia. Você não vê nas faculdades, nas universidades isso. Não se vê isso mais. É mais como uma formação de um advogado, de um médico, de um engenheiro. Mas não a formação de um indivíduo capaz de transformar o seu meio, transformar a sociedade e realmente encontrar meios práticos de tornar a vida melhor. Mas hoje em dia temos algumas vantagens se comparado com a idade antiga, mas talvez elas não sejam tão boas, né? Como a inteligência artificial, como eu posso citar agora, né? E está surgindo, na verdade já está presente em nós aqui, mas está evoluindo a inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, que você pode usar para fazer inúmeras coisas. Nossa, a possibilidade disso, as possibilidades de usar essa ferramenta são praticamente infinitas. Mas bem, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui porque já está muito longo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E lembre-se, sempre busque o conhecimento, ou melhor, sempre busque a verdade.